Feche seus olhos, quero fazer uma oração agora. Pai, nós uma vez mais entramos diante de Ti por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o único mediador entre Deus e os homens, o único por meio de quem, ó Deus, Tu pode nos assistir, não por impotência, mas por coerência, por justiça. O Senhor não tem parte com o pecado, o Senhor não tem parte com os pecadores, mas por meio do Seu Filho, o Senhor nos salvou, nos perdoou, nos santificou, nos justificou, nos glorificou. Tudo isso para louvor de Sua glória. Então, por meio de Jesus Cristo, nós entramos em Sua presença e oramos, ó Deus, pela cidade do Rio de Janeiro, em especial pelo Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, Senhor. Nós vivenciamos nesta semana que passou um dos episódios, se não o mais emblemático da história da cidade do Rio de Janeiro, no tocante à segurança pública. 130 homens, ó Deus, tombaram, morreram, tiveram as suas vidas ceifadas numa guerra civil, Senhor, num estado de calamidade, de colapso na segurança pública, visto apenas em países onde a guerra civil já está estabelecida e normalizada. E nós, ó Deus, como igreja, como Seu povo, oramos por aqueles lugares, por aquelas comunidades que formam estes dois complexos. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia dos homens que ali estão, das mães, dos pais, dos filhos, das esposas que ficaram. Seu Espírito revele o Cristo a elas, a eles, no meio disso tudo, Senhor. Que neste grande vale de sombra e de morte, a vida que é o Seu Filho possa se revelar a eles. O Senhor, ó Deus, é que permitiu todas estas coisas. A Sua palavra se cumpriu, o salário do pecado foi pago. Aqueles homens, ó Deus, maus, perversos, injustos, tentaram o Senhor, nosso Deus, e receberam o pagamento dos seus pecados. A verdade bíblica, ó Deus, sustentada pela Santa Escritura, é que há um pouco menos de injustiça na cidade do Rio de Janeiro por causa da morte dos injustos na terça-feira. Mas para quem está trabalhando na seara do Senhor, há menos 130 vidas para evangelizar. Que nós possamos olhar para isso, Senhor, entender que a Sua palavra é verdade, que ela se cumpre e que o salário do pecado tem sido pago aos homens gradativamente, que a justiça do Senhor, em porções pequenas, ainda não plenamente, está se cumprindo, e louvado seja o Senhor pela morte do homem mau. Bendito é o Senhor pela morte do homem mau. Mas que o Senhor levante a igreja para alcançar o homem mau com o Evangelho, a fim de que, segundo a Sua vontade, ele se converta e venha a Ti salvo para louvor de Sua glória. Nós oramos pela nossa cidade em nome de Jesus. Amém. Tome sua Bíblia, nós vamos começar hoje, glória a Deus, expor a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Que estudando um pouco você vai ver que não é uma carta à igreja de Éfeso, mas era uma carta circular, destinada às igrejas na Ásia Menor, da qual a igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, era a capital. Então, uma cidade circular, ou uma carta circular, enviada pelo apóstolo Paulo para rodar ali as igrejas da região da Ásia Menor, com propósitos muito significativos, com propósitos muito específicos,
e que, sem sombra de dúvida, vão enriquecer o nosso conhecimento sobre o propósito eterno de Deus. Amém? Antes de ler, antes de falar, eu queria que você entendesse isso, irmão. Você não pode perder isso de vista. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. A história de Deus está sendo desenrolada, desenvolvida, e a história de Deus está se desenrolando, se desenvolvendo por meio dos acontecimentos naturais, por meio da sua rotina, da sua vida, da minha vida, da vida da igreja, da nossa história individual, coletiva. Então pensa nessa manhã, por exemplo, isso aqui não é uma aglomeração semanal programada na nossa agenda, isso aqui é a agenda de Deus se cumprindo em nossas vidas, para que o propósito, o plano maior de Deus seja acrescentado naquilo que Deus está fazendo por meio de circunstâncias como essa aqui, de eventos como esse aqui. Então, qual é a tendência dos seres humanos? A tendência dos seres humanos é viverem de maneira alienada da realidade de Deus, como que se a história não estivesse amarrada, como que se não tivesse alguém segurando as rédeas do que está acontecendo. E como o Alex orou bem aqui, como um tapete que se desenrola e você vai vendo o desenho estampado no tapete, a história da redenção, onde o plano de Deus vai sendo estabelecido, está sendo desenrolado. E você está dentro disso, nós estamos dentro disso. Deus está estabelecendo a sua vontade, os seus desígnios eternos, o seu plano eterno para louvor de sua glória. Vou fazer uma pergunta agora para deixar sua cabeça fumegando. Fumegando. Por que você mora em Campo Grande e não no Complexo do Alemão? Você pode me responder isso? Por que você é morador de Campo Grande, de Bangu, e você só vê as notícias de longe, fica comentando, como se isso não tivesse absolutamente nada a ver com o que Deus está fazendo no mundo? Não, responde se puder. Por que você mora em Campo Grande e não no Complexo da Penha? Você consegue responder isso? Por que você é Silva e não Soares? Por que você é Santos e não Machado? Por que você é Pereira e não Conceição? Você nunca se perguntou essas coisas? Na teologia, existe algo que nós chamamos de providência de Deus, que conduz absolutamente todas as coisas segundo o propósito da vontade eterna do Senhor. É por isso que você é campograndense e não do Complexo do Alemão. Logo, quando eu sei que pela providência de Deus, moro em Campo Grande, sou de Campo Grande e não do Complexo do Alemão, eu não posso olhar para a rede social e olhar os acontecimentos, as tragédias da terça-feira como um caso isolado daquilo que Deus está fazendo, apenas sendo um comentarista de Instagram. Então, se você vive a sua vida alienado do plano, do que Deus está fazendo antes da fundação do mundo, eu quero encorajar você hoje, sair da alienação e entrar na realidade de Deus. O rio da história de Deus está fluindo e nós não podemos ficar sentados à margem dele enquanto ele corre. Na verdade, nós nem ficamos, mas nós vivemos como se nós não estivéssemos dentro dessa história que se desenrola e que flui desde a eternidade passada até a consumação de todas as coisas. A história está fluindo e Deus está conduzindo tudo segundo o seu eterno propósito, segundo a sua vontade soberana, por meio da sua providência que te fez Pereira e não Machado. Amém? Amém?
Então quero ler essa carta, na verdade o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, para nós iniciarmos a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E aqui ele já fala sobre o eterno propósito. Martin Lloyd Jones chama de supremo propósito de Deus. O eterno supremo propósito de Deus está aqui. E nós vamos ver como Deus Trino está realizando aquilo que Ele mesmo idealizou para louvor de sua glória. Amém? Vamos juntos. Diz o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai... Irmão, repararam que agora eu estou dando graça e paz direto? É porque eu estudei esse versículo aqui. Graça é a razão, paz é o resultado. Graça é a razão pela qual nós estamos aqui. Paz é o resultado da graça que nos alcançou. Temos paz com Deus e paz um com os outros. Graça e paz. Amém? Não vou explorar nem esse versículo, mas dá para pregar só nele hoje. Do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, o amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, o propósito eterno de Deus aqui, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória. Irmão, hoje é dia da humilhação, hein? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, também nele, tendo crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Paulo está preso, irmão, preso. Início da década de 60 do primeiro século, entre o ano 61 e 62, primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, muito provavelmente aquela prisão domiciliar, onde ele recebia pessoas de todos os lugares. Ele tem o privilégio de alcançar a vida de um escravo chamado Onésimo. Quando ele evangeliza esse escravo se converte, ele fica sabendo que esse escravo pertence a um irmão do apóstolo Paulo chamado Filemão. Nesse momento, Paulo sente no seu íntimo o desejo de enviar Onésimo de volta para Filemão, e ele escreve a carta a Filemão. É por isso que a carta a Filemão foi escrita. Paulo está recomendando que Onésimo seja recebido por Filemão como um irmão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus não há escravos e não há senhores, todos somos iguais diante de Cristo Jesus. Mas aproveitando o bonde da carta a Filemão, levada por Tíquico, um cooperador de Paulo, Paulo escreveu umas 3 cartas conhecidas como cartas da prisão, juntamente com a carta a Filemão: Filipenses, Colossenses e a carta aos Efésios. Filipenses, Colossenses, Filemão, você vê o apóstolo Paulo, a exemplo das outras cartas paulinas, combatendo uma heresia, resolvendo um problema,
Mas quando ele fala aos Efésios, e como eu disse em algum momento aqui, não a igreja em Éfeso propriamente dito, mas as igrejas que ficavam ali na região da Ásia Menor, da qual a cidade de Éfeso era a capital, quando ele vai falar essas igrejas, o desejo do apóstolo Paulo é encorajar essas igrejas a cumprirem o seu papel dentro do glorioso plano eterno de Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo vai explicar qual é o grande plano de Deus, e através da explicação desse grande plano de Deus, ele também fala sobre a natureza da igreja, ele vai explicar o que nós somos em Cristo Jesus, a fim de que entendamos o nosso papel. Semana que vem o Alex vai orar, vai pregar sobre a oração de Paulo, a fim de que os crentes recebam espírito de sabedoria e revelação para entender, irmão. Nós vamos ficar orando pelo Alex essa semana toda, amém? Você vai orar pelo Alex, para que Deus use o Alex, a fim de que você entenda qual é o seu papel na história da redenção e o seu papel dentro da igreja de Deus. Na verdade, já estou orando, pedindo, Senhor, use o Alex. Espírito Santo, fala na boca do Alex. Porque esse é o desejo de Paulo, explicar o plano de Deus, a natureza da igreja, a fim de que saibamos o nosso papel quanto cristãos no meio disso tudo. É isso que ele está falando aqui. Que o plano de Deus é esse, irmãos. Nós lemos, vou falar dele de novo. Fazer com que em Cristo todas as coisas venham a convergir. E a gente vai ver que isso tem muito a ver com um povo específico, a igreja de Jesus Cristo. E agora, ele vai falar isso no capítulo 3, por meio da igreja revelar este plano ao mundo. Então é isso que o apóstolo Paulo vai explicar nessa carta. Mas ele começa com um hino de louvor e adoração. Quando Paulo vai explicar, ou começar a explicar o eterno propósito de Deus, sobretudo nesse primeiro momento, como nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus, viemos a fazer parte desse plano, ele começa cantando, com uma doxologia maravilhosa, antes mesmo de falar de teologia profunda. Irmão, versículo 3 ao versículo 14, que é o que vou explorar aqui hoje com vocês, ele vai falar de teologia pesada, profunda. Vou falar sobre temas teológicos aqui terríveis. Mas antes de falar de teologia, Paulo canta. Por quê? Porque o fim da teologia, a doxologia, ele já começa cantando. Em outras palavras, se você não me entende, você não canta direito, você não louva direito, você não adora direito. Mas uma vez que você tenha entendido os propósitos eternos de Deus, por meio de Cristo Jesus, que alcança a igreja e se revela por meio da igreja, não tem como não cantar. Não tem como não cantar. E depois de saudar a igreja, depois de uma saudação e um prefácio breve, se apresentando, desejando graça e paz, ele diz no versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você sabe que o meu tempo é curto, e aí eu não vou conseguir falar sobre absolutamente tudo, mas eu quero só frisar duas coisas aqui, de cara. Quem está dizendo bendito seja Deus é um preso, é um carcereiro. E Deus, eu acho que foi o Espírito de Deus, né? Essa semana apareceu um vídeo para mim no Instagram de uma menina visitando o lugar onde Paulo ficou preso em Roma. Porque a gente pensa que é uma prisão domiciliar e tu pensa logo na tua casa, né? Era um buraco, irmão. Era uma espécie de caverna onde o apóstolo Paulo recebia centenas de pessoas para pregar o evangelho ali. Quem diz bendito seja Deus e Pai, não é um concursado, não é um empreendedor de sucesso, não é alguém que está com casamento, não é alguém que está se realizando na vida, é um carcereiro, é um prisioneiro, é alguém que escapa dessa prisão, mas não escapa da segunda, e poderia ter morrido na primeira.
é alguém que está privado de liberdade, é alguém que, segundo os historiadores, teve ou desenvolveu uma certa tuberculose por tanto tempo que ficou em lugar úmido, preso por aquilo que acreditava. E eu quero ressaltar isso aqui, quero destacar isso aqui. Se você só consegue dizer bendito Deus e Pai quando está tudo bem, está longe de ser um cristão maduro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está sendo dito por um homem que está preso. Mas por que ele está dizendo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque apesar de preso, ele sabe de algo: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí, quando ele diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, quais são as regiões celestiais? Que lugar é esse onde nós estamos abençoados em Cristo Jesus? As regiões celestiais é o domínio espiritual celestial do Deus eterno, é a eternidade. E em que lugar, neste lugar, na eternidade, nos lugares celestiais, Jesus está escrito na sua Bíblia. Ele está sentado à destra de Deus. Jesus Cristo, Deus homem, o nosso representante, que foi humilhado, escarnecido, e tudo aquilo que você já sabe, mas foi soberanamente exaltado, recebeu um nome que está acima de todo outro nome, e agora está sentado à destra do Pai, e nele nós estamos no mesmo lugar. Você está sentado à destra de Deus por meio de Cristo Jesus. É esse tipo de coisa que deve trazer fascínio para nós, e a gente se lixa. Porque é um preso que está louvando a Deus, porque ele sabe que ele está preso na terra, mas na eternidade ele está no trono da direita, sentado juntamente com Cristo. Essa é a condição e o status da igreja. Aqui não importa onde você esteja, não importa se você está na fila do Rocha Faria, não importa se você está no BRT lotado, não importa se você está numa casa alugada, não importa se você está debaixo de uma ponte, o que importa é que se você estiver em Cristo, você está sentado naquele lugar e é abençoado com todas as bênçãos que Ele conquistou. E essa expressão em Cristo, ela vai aparecer diversas vezes na carta aos Efésios. E ela fala da doutrina da união da igreja com Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Fora de Cristo você não é nada, você não tem nada, você não pode nada. Na verdade você é um pecador condenado, destinado ao inferno, longe da bênção de Deus, longe das benevolências do Senhor. Fora de Cristo nós somos inimigos de Deus, nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, nós somos filhos daquele homem que caiu e por isso caímos também. Fora de Cristo nós somos tudo de ruim, mas nele e somente nele. Todas as bênçãos, tudo aquilo que Ele conquistou através da sua obra consumada, feita no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos, tudo que é de Cristo é nosso também. Nele e somente nele nós somos abençoados. Essa expressão ela é maravilhosa e ela é chave para nós entendermos tudo que vem daqui para frente. Então Paulo vai, antes de tudo, louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Isso é um hino, isso é doxologia, isso é adoração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou preso, mas em Cristo eu tenho tudo. E agora, a partir do versículo 4, ele vai esmiuçar essas bênçãos. É óbvio que ele não esgota, mas ele vai falar das principais bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, e é onde nós vamos ver a história sendo trabalhada, desenvolvida pelas ações do Deus Trino. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. A fé cristã é a fé trinitária. Tu vai começar a perceber, ao passo que a gente for lendo, tu vai começar a perceber que a história da redenção parece até Senhor dos Anéis. Essas paradas assim, parece ser negócio. Na verdade não existe mente que consiga mensurar
a beleza, a grandeza, a infinitude, a excelência, e por isso que muitos autores, muitos teólogos dizem que não existe carta mais excelente, carta mais excelsa, carta mais sublime do que a carta aos Efésios. Chamam de carta mais espiritual, por quê? Porque ao passo que Romanos fala da doutrina do Evangelho, a salvação, ou o desdobramento da salvação, Efésios vai falar como isso se dá na eternidade, como Deus vê, como essas coisas são aplicadas. Ele vai falar da perspectiva da eternidade, como isso se desdobra, e parece de fato, irmãos, uma grande obra, um grande filme de ficção. Mas não é ficção. É a verdade, o Deus Trino trabalhando para cumprir os seus propósitos eternos, a fim de que o seu plano seja estabelecido. E ele começa como Pai. Nós lemos aqui, já no versículo 3, bendito o Deus e Pai. Primeiro a tomar a iniciativa, o primeiro a tomar as ações, o primeiro a se manifestar, o Pai é o primeiro. E o que o Pai faz? Versículo 4. Antes da fundação do mundo, não tinha nada ainda, amém? Eu quero que você preste atenção em cada palavra, porque todas elas são importantes. Não existia nada ainda. Não tinha criação, não tinha haja luz, não tinha tempo e espaço. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. E já para introduzir logo, né? É a doutrina da eleição, da predestinação, está diante de nós. Antes que houvesse mundo, já havia escolha. Antes que houvesse mundo, já havia eleição. Ué, será que o grego, não tem nada de grego, está aqui. É isso aqui. Não tinha mundo e ele já havia nos escolhido. Paulo está se referindo a quem? Os salvos, os crentes, a você, a mim, aos Efésios. Ele nos escolheu. Tudo começa assim. Não começa com você. Eu acho que eu vou lá na igreja do pastor Wesley, que ele vai ficar feliz comigo. Irmão, nem vem. Nem vem. O pessoal vem para eu ficar feliz e me deixa triste. Não é por causa disso que você tem que vir para cá, não. Irmão, não começa com você em algum momento. Não, agora eu vou tratar da minha vida espiritual, porque as outras coisas já estão... Irmão, não começou em 1989. Não começou quando eu nasci. Antes da fundação do mundo, Deus já estava como o plano dele em ação, escolhendo e elegendo aqueles que haveriam de ser salvos. E aqui essa próxima palavra é a palavra da polêmica. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele quem? Em Cristo. E aí há quem pense que a eleição é condicionada ao fato de estarmos em Cristo. Alguns pensam que a eleição de Deus, ou que a escolha de Deus, nada mais é do que a presciência de Deus que estabelece os eleitos por meio daquilo que Deus já sabe de antemão. Mas isso aqui, na verdade, não é o tipo de coisa que eu me apego agora. Eu já passei dessa fase de ficar brigando por eleição, predestinação. Isso aí é uma bobagem, até porque a Bíblia deixa de maneira bem clara que o fato de Deus ter nos escolhido não anula as nossas responsabilidades diante de Deus. Isso é um paradoxo, isso é um mistério que só a eternidade vai explicar. Wesley, é Deus que elege ou eu que vou? Deus que elege, você que vem. Ponto. Só que eu vou te mostrar na Bíblia por que eu fico com a eleição em primeiro lugar. E aí as pessoas dizem, não, nele, se você estiver em Cristo, você é um eleito. Mas como nós poderemos estar em Cristo se ninguém, diz o texto bíblico, pode estar em Cristo por si só? Põe pra gente João 6, por favor. João 6, 37, depois 44. Todo aquele que o Pai me dá, então é Deus que dá ao Filho aqueles que vão ser salvos. Todo aquele que o Pai me dá, esse... Se o Pai não der, ninguém vem. Se o Pai não agir, não adianta. Se o Pai não trouxer a pessoa... Aí, né, as pessoas ficam argumentando, né? Meu Deus! Então quer dizer que vocês estão dizendo que as pessoas não resistem à graça de Deus. Irmão, a coisa que a pessoa mais faz é resistir. Todo mundo resiste. Todos os homens estão afastados de Deus.
Todos os homens odeiam a Deus. Todos os homens estão em rebelião contra o Senhor. Todos os homens rejeitam ao Senhor. Mas não é sobre não termos a condição de rejeitá-lo, é sobre termos a condição de vir a Ele. Quando alguém vem falar para mim, Wesley, esse negócio de eleição, de predestinação, como assim um homem não pode rejeitar a ação de Deus? Não, o homem rejeita. O tempo todo os homens estão rejeitando a ação de Deus. Agora é quando Deus decide trazer o homem que a história termina. Então a pergunta que você tem que fazer não é se o homem pode ou não pode rejeitar Deus. A pergunta que você tem que fazer é: o homem pode vir a Deus por conta própria? Então olha o que ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei. Vamos ao 44 para te deixar um pouco mais louco. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não. Irmão, isso te isenta de responsabilidade? Não. Mas é uma verdade bíblica, e a gente vai terminar falando algo que eu já quero lhe dizer. Se isso não te levar ao Senhor em louvor e adoração, você não entendeu a eleição. A coisa mais importante do texto até agora, pelo menos, é que antes da fundação do mundo, Deus te viu. Deus te escolheu, Deus te elegeu. Você não está aqui porque é bom, porque quer, porque deseja. Na verdade, tu não quer estar aqui. Eu não queria estar aqui. Você não queria viver a sua vida em função de uma obra que nem é sua, mas de Deus. Nós não queríamos isso, mas Ele nos trouxe, Ele nos atraiu. O Pai nos trouxe ao Filho, e naquele grande dia Ele nos ressuscitará. É isso que a Bíblia ensina. E vou te falar legal, por que não pode ser presciência apenas? Porque presciência é antecipar o fato, é saber o que vai acontecer e não eleger. Eleger é escolher para o fato. Eleger é escolher para que a pessoa seja aquilo que definir que seja. Agora, presciência é saber aquilo que a pessoa fará. E é como se a pessoa estivesse elegendo-se a si mesma. Quero ler mais um pouquinho com você. Atos capítulo 13, versículo 48. Não, mas Deus não elege não, Deus não predestina não. Aqui está havendo a pregação do Evangelho, já dentro dos contextos gentios, e diz o texto: gentios, ouvindo isto, que é o Evangelho, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que quiseram. É isso que está escrito lá? Creram todos os que haviam sido. Vamos mais. Qual é Bíblia, irmão? Bíblia que é bom. Capítulo 1, versículo 26 de 1 Coríntios. Vamos ler até o 30. 31. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Não, desculpa, 26. Até o 31. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Olha que loucura. Olha que loucura. Ele está dizendo: Deus não chamou muita gente rica, não. Deus não chamou muita gente poderosa, não. E se o rico e o poderoso quisesse vir por conta própria, por que foi impedido? Porque se o rico e o poderoso, querendo vir ao Senhor, foi impedido de vir, já que todo mundo tem a liberdade de vir a partir daquilo que deseja, a partir das suas próprias vontades. Não foram muitos chamados, os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Quando alguém te chamar de louco, fica em paz, porque a Bíblia também te chama. As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A eleição, irmão, é o punhal no ego humano. A eleição é o martelo de Deus, esmagando qualquer presunção. Todos nós somos salvos porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Continua. Mas vocês são dele.
Em Cristo lá de novo, ó, o qual se tornou por nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação. Tudo isso nós deveríamos ser. Nós deveríamos ser sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não éramos nada disso. Cristo se fez isso por você. É por isso que somente em Cristo não fala sobre a minha ação de me apropriar da bênção nele. Em Cristo fala da centralidade do plano de Deus na pessoa bendita do Filho. Deus quis exaltar o Filho por meio daquilo que ele fez. 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se. Olha aqui para mim, essa é forte. Terrível isso aqui, ó. É você que faz, é você que vem, é você que lê Bíblia, é você que ora, é você que faz a comida, é você que sai para trabalhar, é você, no final você fala graças a... A Ele seja a glória. A Ele seja o louvor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Irmão, o pessoal não te escolhia nem para o time da escola, o pessoal não te escolhe para nada, e Deus te escolheu para fazer parte da família dele. Você está aqui porque Ele desejou que você estivesse, quando ninguém te queria, Ele te quis, para louvor de sua glória. Aleluia! Ele escolheu. Aí vem aquela falácia, volta lá para o texto, versículo 4, aquela falácia. Então se eu já sou salvo, então se eu sou eleito, então se uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou viver do jeito que eu quiser. É ou não? Não é assim? Vamos para o texto. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos... Viu? Seu falso eleito. Qual é a marca da eleição? Irrepreensíveis diante dele. Então a marca da eleição é santidade, é vida compatível com aquilo que ele é. Se nós não tivermos em nossas vidas essas marcas distintivas, se nós não formos pessoas agarradas à santidade, nós devemos desconfiar da nossa eleição. E é por isso que nós evangelizamos, porque a Bíblia diz, Jesus ensina que pelo fruto se conhece a árvore, mas é no convívio, é no dia a dia, e a gente não convive com todo mundo. Logo, nós precisamos pregar o evangelho aos homens, a fim de que os homens, os eleitos, sejam alcançados pela salvação de Deus e encontrem no Senhor o caminho da santidade e irrepreensibilidade em Cristo Jesus. Então olha aqui, irmão, isso aqui é para humilhar a gente, para esmagar o ego. Não existe méritos. Essa frase é importantíssima para entendermos a doutrina da eleição, da predestinação. Não existe méritos. É diferente de responsabilidade. Amém? Eu quero ler mais um, só mais um. Mateus 11, 23. Isso aqui também é para explodir a cabeça. Jesus está censurando as cidades que receberam o evangelho e não se arrependeram, que receberam muitas curas. Muitos sinais e maravilhas foram feitos em Cafarnaum. Cafarnaum foi o lugar onde Jesus mais operou sinal. Olha lá, ó. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até... Olha aqui, explodir a cabeça. Se Cristo sabia que operando esses milagres em Sodoma o povo se arrependeria e ela permaneceria, por que ele não foi lá e fez? Se eu sei que uma cidade vai se arrepender, se eu for lá pregar e fazer sinais, por que eu não vou lá e faço, sabendo que tem gente lá que se arrependeria? Sabe por que ele não foi? Sabe por que Deus não mandou um profeta do Antigo Testamento para ir lá? Sabe por quê? Porque ele não quis. O nome disso é soberania e eleição. Deus só vai onde quer para alcançar quem ele elegeu. Por isso. Aí, vamos para o 5. 5.
nos predestinou de novo, tá vendo? Lá escolheu, elegeu, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos. Aqui é uma argumentação do texto de que a ideia de eleição não é presciência. Não é presciência, é escolha de quem escolhe. Por quê? Porque quando a gente fala de adoção, não é o adotado que diz, quero ser teu, hein? É assim ou não? É o adotado que vai ao pai e diz, vou entrar na tua casa e vou ser teu filho. É aquele que adota, que vai na direção do órfão. Irmão, ninguém podia estar diante de Deus se Deus não viesse na nossa direção. Você não sairia de onde saiu se Deus não fosse onde você estava. Você não viria para cá se Deus não te trouxesse para essa mesa recheada de irmãos. Nós estamos sentados na mesa da graça, porque alguém foi lá na nossa orfandade, na nossa miséria. Cristo Jesus, o Filho unigênito, se tornou primogênito, para que fizesse-se uma família de muitos irmãos, por meio da redenção bendita. Filho adotivo não escolhe, ele é escolhido. Então não vem falar comigo de adoção se você não crê em eleição. Porque eleição nada mais é do que a adoção do pai aos filhos órfãos que não poderiam sair do orfanato eterno, da orfandade eterna. Ele nos elegeu, vamos seguir. Para louvor de sua graça. Aqui entra uma... Irmão, isso aqui é... Irmão, que vontade de rolar nesse chão aqui, irmão. Nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para sermos filhos adotivos. Tudo isso por quê? Para louvor de sua... Quando alguém vem com aquele papinho, né? Se Deus sabia que Adão ia comer, para louvor de sua glória. Mas não é injusto, para louvor de sua glória. Mas para louvor de sua glória. Seria injusto, olha aqui para mim, outra coisa importante sobre a doutrina da eleição e da predestinação. Seria injusto se todos nós tivéssemos o direito de entrar na casa e Deus escolhesse só alguns. É injustiça. Por exemplo, imagina show do Patati Patatá. Todo mundo aqui comprou ingresso, amém? Amém ou não? Todo mundo comprou ingresso. Aí chega lá na porta do evento, o dono do evento diz assim, ó, entra aqui 15 de vocês, o resto vai ficar de fora. Injustiça. Injustiça. Por quê? Porque todo mundo comprou o bilhete, todo mundo tinha passagem para entrar, todo mundo tinha o direito de estar dentro do show. Agora eu vou te fazer uma pergunta e responda para si mesmo. Quem é que tinha o direito de estar diante de Deus? Salvo eternamente na glória celestial. É o que eu sempre digo, irmão, não que alguém pudesse estar diante de Deus, não é o que o salmista diz, quem é que pode subir ao monte santo do Senhor? Aquele que é puro de mãos, aquele que é santo. Quem é santo? Quem é puro? Quem é que pode estar diante do Senhor e não ser fulminado pela sua glória e sua santidade? Nenhum de nós tinha ingresso para entrar nessa festa, e ele falou, então vou trazer quem eu quero, para louvor de sua... É isso aqui, irmão. Para louvor da glória de sua graça, para que a graça de Deus seja engrandecida, para que a graça de Deus seja louvada, para que a graça de Deus seja glorificada. É por isso que Deus fez todas as coisas segundo o propósito eterno da sua vontade, e Ele fez tudo isso para a sua glória. Irmão, o problema é que a gente está sempre a partir do pressuposto errado. Qual é o pressuposto errado? Eu acho que eu tenho que dizer o que Deus tem que fazer a partir das minhas próprias ideias, mas se Deus fosse alguém sujeito às minhas ideias, Deus seria eu. Ele que é soberano, Ele que é grande, onipotente, onipresente, onisciente, Ele que é o Deus, a única divindade bendita eternamente, Ele é, e nós não somos. Então todas as vezes que alguém perguntar por quê, você vai responder isso aqui: para louvor da glória de sua graça. Ele elegeu um povo para si, Ele escolheu um povo para si, para que a graça dele ficasse manifesta no tempo e no espaço, e o nome dele fosse engrandecido eternamente. Amém. Wesley, não acho justo. Você não acha justo um monte de coisa indevida, irmão?
Então seus critérios de justiça são uma porcaria. Seu crivo de justiça é horrível, porque tem um monte de coisa que é injusto e você apoia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você não precisa ter problema, ter crise com a liberdade de Deus fazer o que faz para a sua glória. Por quê? Porque a liberdade de Deus é controlada pela sua natureza. Deus é justo, santo e reto. Logo, Deus não pode fazer nada que é injusto, nada que é imoral, nada que é incompatível com a sua natureza. Você precisa confiar que esse Deus que é santo, justo e reto está fazendo todas as coisas segundo a sua própria natureza e o seu caráter. Wesley, por que algumas pessoas não vão ser salvas para louvor da glória, da graça de Deus? E ao invés de ficar com isso na cabeça, você deveria pensar: por que eu? Por que eu? Não, vamos voltar para o complexo do alemão? Por que não foi você lá? Porque as pessoas gostam muito de ficar: ai meu Deus, irmão, você nunca pensou nessas coisas? Por que tu não nasceu na faixa de Gaza? Será que não é injustiça de Deus te colocar em Campo Grande? Um país secreto no mundo? Campo Grande é terrível, irmão. Bom pra caramba, a gente mora a 25 minutos da praia. Mas você nunca pensou nessas coisas? Eu sei que nunca pensou, sabe por quê? Porque a gente só está pensando naquilo que nos incomoda. E nos incomoda pensar que Deus pode escolher alguma coisa. Você pode, Ele não. Você pode decidir por si mesmo quem entra na sua casa. Só Ele que não pode fazer isso. E eu quero nessa manhã, irmão, te encorajar a mirar para o lado correto quando você pensar na eleição, na escolha bendita e eterna de Deus. Ao invés de pensar quem Deus não escolheu, você tem que pensar: por que o Senhor escolheu a mim, Senhor? O apóstolo Paulo diz para nós que Deus escolheu a gente antes da fundação do mundo. Não existia nem mundo e nós já estávamos no caderninho de Deus para louvor de sua glória. A única coisa que nós podemos fazer nessa hora é levantar as mãos e adorar a Deus eternamente. Vamos seguir para louvor de sua glória no amado. Então o que Deus fez? Elegeu, escolheu um povo para si. Agora entra a obra do Filho. Versículo 7. Nele quem? O amado do final do versículo 6 é o Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua. Vamos falar de redenção e remissão. Redenção, libertação do poder do pecado. Quem estuda comigo lá na classe de novos membros já viu isso. Libertação do poder do pecado. Você era escravo do pecado, você não tinha em si mesmo o poder para romper com as amarras do pecado, a ponto de, mesmo depois de crente, continuar pecando, porque você está liberto, mas ele ainda está aí. Então, quando ele nos redimiu, ele tirou a corrente do nosso pescoço, e agora nós podemos dizer não para o pecado por meio do Espírito Santo. Mas ele não só nos libertou do poder do pecado, mas ele também nos remiu. Isso é perdão. Ele nos libertou da culpa do pecado. Se nós não temos mais parte com o pecado para não pecar, também não temos parte com o pecado para sermos condenados. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu te dizer um negócio aqui: você está livre do pecado para não pecar. Mas se você pecar, você está perdoado por meio do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora tem outra coisa no texto. Nós fomos libertos do poder do pecado, redimidos. Nós fomos libertos da culpa do pecado, remidos, segundo a minha vontade de ser crente. Não, vamos junto aqui, irmão. De acordo com o que eu fui liberto do poder do pecado e fui perdoado do poder do pecado? Segundo a minha vontade de vir a Jesus. É o que está escrito ali? Segundo a riqueza da sua graça. Está vendo como é que é constrangedor, irmão? Que você ainda era para ser um escravo do pecado. Que você ainda deveria estar na mira da espada da lei, condenado eternamente. Mas que pela graça de Deus, a gente ainda está no clima da reforma protestante, né? Não por obras,
Mas pela graça, mediante a fé, nós fomos libertos do pecado, do poder do pecado. Olha o versículo 8, que coisa maravilhosa. Segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou. Quem derramou a riqueza da graça, irmão? Quem derramou a riqueza da graça, irmão? Não, foi você que foi lá buscar? Ou foi Deus que derramou? Não, irmão, você nunca ficou constrangido com um prato de comida, não? Constrangidão? A gente está falando de salvação, né? Mas vamos falar assim, não... E você ter a certeza, assim, de que se não fosse a graça do Senhor, nem comida para comer você teria. Irmão, olha para trás, olha de onde Deus te tirou. E você fez tudo para não sair de lá. Vê se não foi a graça que te arrancou desse lugar. Deus derramou, irmão, a riqueza de sua graça sobre mim. Irmão, estava perdido, parado, quieto, à beira do caminho, jogado, marginalizado, e Ele derramou sobre mim a riqueza de sua graça. E aí isso é uma obra que mexe com o nosso entendimento. Abundantemente sobre nós toda sabedoria e entendimento. Ele está falando que é da mensagem do Evangelho. Cara, quando você ouviu o Evangelho, a graça de Deus, sobre a sua vida, o Espírito de Deus mexeu com a sua alma de maneira tal que você veio a Ele. Ele te trouxe, Ele te chamou graciosamente. A única coisa que nós fazíamos era provocar Deus e nada mais. Essas são as bênçãos do Filho. Tem mais uma bênção do Filho, põe um versículo 11. Em Cristo fomos também feitos predestinado. Predestinado de novo, Paulo gosta, né? Eu acho que ele faz para provocar a gente. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua. Então não é a minha vontade, é a dele que prevalece? Segundo o conselho da sua. Então vamos supor que Deus tem um plano e Ele quer executar esse plano. Ele vai tomar conselho com quem? Com a sua própria vontade. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele consulta a sua vontade. Deixa eu ver o que minha vontade quer aqui. Minha vontade quer isso, então é isso que vai ser. E o que a vontade de Deus queria? Que nós fôssemos feitos herança. Nós fomos feitos herança. Wesley, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não era nada e de ninguém, mas Cristo Jesus naquela cruz pagou o preço por um povo, e esse povo agora pertence a Ele. E é mó loucura, irmão, isso aqui é mó loucura, irmão. Tu paga caro em coisa que vale, mas o apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não valia R$1, e Ele me fez herança sua pelo preço do sangue do seu Filho. Jesus Cristo de Nazaré, o Deus homem, derramou a sua vida para comprar a minha, que não valia nada. É o dia da humilhação, irmão. Eu amo a doutrina da eleição porque ela faz isso. Ela mostra: quem quis foi eu, e paguei um preço alto para fazer de você herança minha. Nós não éramos nada, e hoje nós somos herança. Herança pressupõe valor. Nós não temos valor em nós mesmos. O que nós temos de bom vem de Cristo. Em Cristo fomos feitos herança. De novo, pensa um pouco aí, irmão. Você já foi desprezado, desvalorizado, desonrado. Quanta gente já debochou de você, já desprezou você, já desdenhou de você, já ficou indiferente a você. Você deixou de ser convidado para alguns círculos que era doido para ficar. Mas Ele em Cristo te chamou, te escolheu,
te predestinou. Não porque você era bom, não porque você sabia alguma coisa, não porque você era bonito. Tem gente que não é bonito nem depois de crente, irmão. Segundo o conselho da sua vontade, a vontade dele foi que você viesse a ele para louvor de sua glória. Irmão, quero que você entenda isso aqui. Deus que quis que você estivesse aqui. E lendo isso essa semana, orando por isso essa semana, falei, Senhor, eu vou parar de me atribular com umas paradas. Parar, é porque a gente não consegue, pecador toda a vida, mas cara, de repente algumas pessoas não ficam, não estão, não se envolvem, não, porque Deus não quis. Não é a vontade de Deus. Mas aqueles que Deus chamou, predestinou, elegeu, se tornaram herança, irmão. E são parte da família da fé. Agora olha para o 9, vamos começar a encerrar. Olha para o 9. Em Cristo Ele nos revelou o mistério da sua... Qual é a vontade de Deus? Segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo Jesus, 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é a dispensação da plenitude dos tempos? A primeira vinda de Jesus. O tempo oportuno, né? O tempo adequado. Se você fizer uma análise histórica, Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento que deveria vir, onde todo mundo já tinha uma língua, que era o grego, onde as cidades já estavam bem pavimentadas. Todo o cenário histórico estava pronto para que o Cristo viesse e o Evangelho fosse propagado ao mundo inteiro. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, convergissem na pessoa bendita de Cristo Jesus. O que é convergir, irmão? Todas as coisas se unirem num ponto específico, no ponto de convergência. E na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, a cruz de Cristo se tornou esse lugar. A cruz de Cristo se tornou o sol, não do sistema solar, mas de toda a existência. Todas as coisas agora estão orbitando ao redor de Cristo e estão se aproximando dele para... Céus e terra vão se unir e se tornar uma coisa só na pessoa bendita de Cristo Jesus. E o que isso tem de mais, Wesley? É que o pecado espalhou tudo. Já viu aquela mesa de bilhar? Que tem um triângulo, você coloca um triângulo ali, junta as bolinhas todas, vem alguém dar uma pancada, espalha tudo. Aquela pancada que espalhou tudo é o pecado. Jogou bolinha para tudo que é lado. O homem se divorciou de Deus. Irmão, você acha que o que aconteceu no Complexo do Alemão é fruto de quê? É falta de política pública, lógico. Mas em primeira análise não. Em primeira análise é pelo fato de que o homem está longe de Deus. Quem está longe de Deus? Todo mundo. Está o bandido e está o gestor público. Por quê? Porque foram lá, fizeram o que fizeram, não estão mais lá para fazer mais nada. E o povo continua lá carente. Você vê. Qual é o problema da humanidade? Os homens estão... O homem se afastou de Deus quando o pecado entrou no mundo. Espalhados, alienados, longe. O homem se afastou dele mesmo. Você vê isso em Gênesis 3 e Gênesis 4. Primeiro Adão bota a culpa na sua mulher pelo pecado. Depois Caim já mata Abel. A gente se dá mal um com o outro porque a gente está afastado. Nós estamos divorciados uns dos outros. O homem está divorciado de Deus. O homem está divorciado do outro homem. E o homem está divorciado de si mesmo. Vê se tua cabeça não é uma loucura. Tu não consegue se entender. O homem fica aqui procurando sentido na vida. Senhor, como é que vai ser? E qual é o plano, propósito eterno de Deus? Em Cristo Jesus, esse sol. Fazer com que todas as coisas que foram espalhadas, divorciadas, divididas, desunidas pelo pecado, encontrem nele aquilo que Paulo chama em 2 Coríntios, capítulo 5, de reconciliação. Deus está reconciliando todas as coisas por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O plano eterno de Deus é que todas
toda a ordem criada, principalmente esse povo que Ele está salvando pela sua vontade soberana, um dia estejam unidos plenamente na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se coloque de pé para a gente partir para a ceia. Nós estávamos longe de Deus, irmãos, afastados do Criador. Agora, Paulo vai dizer isso no capítulo 3, por meio da igreja. Deus está revelando o plano dele de dois povos fazer um só. Ele derruba a parede de divisão entre judeus e gentios. E agora não há mais grego, não há mais judeu, agora há Cristo Jesus enchendo todas as coisas. O cabeça da igreja, o Senhor de céus e terra. Hoje a gente é governado aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem um outro presidente, ali no outro lugar tem um outro governante. Haverá um dia que nós teremos um único sol, em torno do qual nós iremos orbitar, em torno do qual nós iremos coexistir. A obra bendita de Deus em Cristo Jesus é resolver o problema que o pecado causou. Lembra da mesa de bilhar? Tu dá uma pancada, as bolinhas, pum! Elas se espalham na mesa de bilhar. Aí para você recomeçar o game, você pega um triângulo, coloca as bolinhas dentro do triângulo. E aquele triângulo coloca as bolinhas em ordem novamente. Jesus é o triângulo da mesa da eternidade. Isso aqui fala, por isso que eu disse, irmão, que parece mais um conto de fadas, parece mais uma obra de ficção. Porque nós estamos falando aqui sobre uma reconciliação cósmica. Céus e terra fala de absolutamente tudo. Toda a criação foi afetada pelo pecado e Deus em Cristo Jesus está reconciliando todas as coisas, inclusive você. De maneira macro, toda a criação precisa ser redimida, precisa em Cristo Jesus reencontrar harmonia, equilíbrio, mas de maneira micro, pessoal, a sua vida era uma desgraça. E Deus o reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Você era uma bolinha espalhada na mesa de bilhar do universo e Deus te colocou dentro do triângulo Jesus Cristo nosso Senhor. Essa é a obra do Filho. É a obra do Filho. Versículo 13 e 14 é a obra do Espírito e a gente vai ver o Deus Trino operando. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade do Evangelho de salvação. Olha aqui, só tem salvação pela pregação do Evangelho, amém? Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Então como é que Deus está alcançando seus eleitos? Não dispersa não. Depois você pergunta, pastor, me explica esse negócio de eleição, predestinação. Estou explicando. A gente lê Bíblia sistematicamente por isso, né? Como é que os eleitos veem a fé? Está aqui, ó. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa, o Espírito Santo. Então como que o eleito vem à salvação? Através da pregação do evangelho. Então, qualquer pessoa que diz que alguém que crê em eleição e predestinação no evangelismo é um tolo. Sabe nada. Na verdade, se tem alguém, olha para a história, quem conhece a história da igreja sabe o que eu estou falando. Se você olhar para a história, não há um grupo mais fervoroso na evangelização senão aqueles que acreditam que Deus elegeu um povo. E por que eles são fervorosos na evangelização? Porque a gente precisa alcançar esse povo. Precisa ir atrás desse povo e dizer: Cristo Jesus foi à cruz, morrer pelos seus pecados. E o Espírito de Deus atuando no coração do eleito faz com que o eleito venha à família da fé. Então, é por isso que a gente tem que evangelizar, irmão. Se Deus elegeu, Deus sabe, mas te colocou aqui para alcançar esse povo, ponto. Se Deus escolheu, uma hora vem, mas é você que Deus deixou aqui para que essa pessoa seja alcançada. Simples assim. Receberam o selo do Espírito, vamos falar disso. Então o Pai elege, o Filho redime e o Espírito sela. É a obra do Deus Trino.
no seu plano eterno, no seu propósito eterno, de fazer com que em Cristo Jesus todas as coisas venham convergir, todas as coisas venham se harmonizar, venham se organizar. E deixa eu te falar algo aqui, ó. Paulo usa essa palavra de propósito. Por quê? Porque naquela época, os selos eram colocados em documento e indicavam que o documento estava sob a autoridade do dono do selo. O selo era a identidade de quem era dono do documento. É como selar uma carta, é como selar um documento, né? É como um papel timbrado. Então o Espírito Santo é o selo de Deus, ou seja, Deus marcou o seu povo. Irmão, é muita bênção profunda, é muita bênção profunda. É só você pensar nas marcas que carregou até hoje, nos selos que estavam sobre sua vida até hoje, nos estigmas que estavam sobre você até hoje. Hoje você é marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito de Deus está no seu coração. O Espírito de Deus se move. Você tem, irmão? Brincadeira, não vou cantar não. O Espírito de Deus está aí, irmão. A marca de que você é um salvo é que Deus colocou o Espírito dele no seu coração. Amém? Mas ele termina com algo terrível. Olha lá. O Espírito é o penhor. Quem sabe o que é um penhor? Espero que você não saiba. Só sabe quem é penhor quem está na prova, né? Quando você precisa resgatar alguma coisa ou alguma coisa emprestada, né? Você penhora. E o penhor é a garantia que você volta para pagar. Irmão, você não sentiu o Espírito de Deus aqui na hora da música? De vez em quando você não derrama uma lágrima porque o Espírito de Deus vai falando no seu coração? Você não sente Ele ao longo do seu dia? O Espírito de Deus não é uma verdade na vida da igreja? E Deus deixou Ele como um penhor. Penhor é garantia. Vou voltar para resolver isso aí. Até o resgate da sua... Irmão, você tem dono, irmão. Você tem dono, você tem dono, você tem dono. O Espírito de Deus é a prova de que alguém te comprou, alguém te resgatou, alguém alcançou a sua vida com redenção. O Espírito de Deus é a prova de que Deus vai enviar o seu Filho para terminar o serviço e resgatar aquilo que Ele mesmo comprou com o sangue do seu Filho para a sua glória, em louvor de sua glória. Tudo isso é para a glória de Deus, é para que Deus seja engrandecido, seja glorificado. A obra da salvação e o plano eterno de Deus não tem a ver comigo, com as minhas pretensões, com os meus desejos, com os meus anseios. É para a glória de Deus. Por isso Ele elege, por isso o Filho redime, por isso o Espírito sela, por isso que Ele te marcou. Um dia Jesus Cristo vem e vai buscar a sua igreja. E há tempo de você fazer parte disso. Tá vendo? Olha que loucura. Wesley, é Deus que elege, mas quem prega sou eu. E digo, venha Cristo. Acerta a sua vida com Cristo, cara. Certifica-se da sua salvação. Como? Bota ela à prova. Bota ela à prova. Dá uma olhada boa no espelho. E vê se a pessoa que está lá é uma pessoa selada pelo Espírito. Porque Paulo diz que o Espírito dá fruto, né? Tem ou não tem fruto do Espírito? Vê o que está queimando dentro de você, para onde suas inclinações, suas paixões, seus desejos, seus anseios estão apontados. Vê o que você quer da sua vida. Vê para onde o Espírito que habita em você está te guiando. Vê para onde a sua cabeça está apontada. Você está olhando para o céu? Você está olhando para aquele lugar onde está o nosso Senhor, de onde Ele vem para nos buscar naquele grande dia? Irmão, longe de nós, a gente precisa ter medo de eleição, predestinação, não. De novo, é um paradoxo. A Bíblia que sustenta a responsabilidade humana, sustenta também a soberania de Deus na salvação. E por que que eu particularmente coloco a eleição acima da responsabilidade humana, mesmo que elas coexistam? Porque se Deus não chamar o homem não vem, irmão. Se Deus não chamar o homem não vem. Tudo isso para louvor de sua glória. Isso diz que a história é sobre Ele.
o pastor, não quero saber desse negócio não. Achei que eu tinha um lugarzinho nesse mistério aí, tem. A única participação que nós tínhamos no plano da redenção era a necessidade de salvação. E Ele, para louvor de sua glória, te escolheu. Irmão, se tu não sair daqui outra pessoa, depois que descobriu que foi escolhido dentre tantos, muitos são chamados. Jesus disse aos discípulos: não foram vocês que me escolheram, Ele está chamando o povo que Ele elegeu. Se você faz parte desse povo, a igreja eleita, bendita de Deus, vamos hoje fazer memória do custo disso. Do custo disso. É por isso que eu não consigo crer em presciência, em eleição a partir de presciência. Por quê? Porque, irmão, se Deus não fizesse absolutamente tudo, não tinha nada que nós pudéssemos fazer para nos salvar. Fez tudo. Em Cristo Jesus, Ele entregou a vida do Filho dele. O sangue de Jesus Cristo é o preço para nos tornar herança. E hoje nós vamos fazer memória disso, amém? Você que está aqui conosco, de outra igreja, deseja participar da celebração da ceia, fica muito à vontade. Hoje é dia de celebrarmos a eleição, a escolha. É dia de celebrarmos o plano cósmico bendito do Deus eterno que nos reconciliou, está nos reconciliando, está reconciliando todas as coisas com Ele mesmo por meio de Cristo, por meio daquele que nos comprou com seu sangue.